Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Jesus sempre conosco, amém? Obrigado, pastor, pelo carinho. O senhor é sempre muito gentil comigo. Bondade, senhor. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós estamos fazendo reflexões acerca do tema mensal de que mesmo? Em busca da excelência. Primeiro pensamento que a gente fez foi acerca da individualidade. Nós, como pessoas, morremos para nós mesmos e podemos viver para Deus. A segunda da semana passada, nós falamos sobre uma comunidade terapêutica. E hoje nós vamos falar sobre uma comunidade piedosa. Por uma comunidade piedosa. Para isso vamos ler o livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Diz assim o que está escrito nas Escrituras. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro. E em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo e com 2 outras voavam. Eles diziam em voz alta, uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e eu moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando uma tenaz, uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. O Senhor Deus me disse: vá e diga ao povo o seguinte. Até aqui está bom. Vamos orar? Pai de amor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pedir ao Senhor que o Senhor ministre aos nossos corações. Ó Deus, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece as nossas angústias, o Senhor conhece os nossos medos, o Senhor conhece como ninguém cada um de nós. Por isso pedimos, ó Deus, traz a tua palavra ao nosso coração. Assim te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, uma vida piedosa. Para nós vivermos uma comunidade piedosa, passa em cada um de nós ter uma vida piedosa. Diz o dicionário Aurélio que piedosa em si, uma pessoa piedosa, é uma pessoa que pratica os preceitos religiosos, e a piedade em si é você se dedicar aos preceitos religiosos. Esses preceitos religiosos, meus irmãos, no entendimento do Aurélio, diz respeito à prática da religiosidade. Mas nós, como crentes em Cristo Jesus, nós, como sabedores de que o Evangelho é a nossa regra de fé e prática, que a Bíblia é o que nos orienta, nós temos que pautar a nossa piedade, a nossa vida de devoção na Palavra de Deus. O livro que nós lemos é o livro chamado o livro do profeta messiânico. Isaías assim é considerado um profeta em que mais falou sobre a vida do Messias. Isaías é citado pelo menos no Novo Testamento 50 vezes. Esse homem estava em um dos momentos mais difíceis da sua vida. Uzias não era só um rei para ele. Dizem os estudiosos que Isaías era um homem que ele era de berço aristocrata, ele fazia parte da aristocracia real de Israel, ou seja, ele fazia parte das pessoas que estavam próximas ao rei,
Isaías viu o Senhor. O coração daquele homem estava triste, o coração daquele homem estava desesperançoso, o coração daquele homem estava muito comovido por aquele momento. Meus irmãos, quando pensei nisso, eu lembrei de uma fase da vida do rei Davi. O rei Davi, quando ele estava com Betseba e ele pecou, diz o texto sagrado que Betseba engravidou, Betseba ficou grávida daquele ato de Davi, e então a criança estava para morrer, e Davi então começou a prantear diante de Deus e pedir a Deus que curasse o seu filho. Meus irmãos, quem estava pedindo para curar o filho era nada mais, nada menos aquele que a Bíblia diz que era o homem segundo o coração de Deus. Davi estava derramado na presença do Senhor, Davi clamava ao Senhor, Davi pedia ao Senhor que curasse o seu filho e que desse a ele uma resposta para o bem da vida dele. Afinal de contas, nós, os pais, não fomos feitos para enterrar os nossos filhos. A lei natural da vida não é essa. Nós não estamos preparados para isso. E meu irmão, minhas irmãs, quando o rei Davi começa a pedir a Deus, ele então jejua, ele então ora, então ele joga cinza, ele fica uma semana, diz o texto, derramado diante do Senhor, mas a resposta do Senhor a Davi é não. E Davi então perde o filho querido. Meus irmãos, mas o texto continua a dizer que após Davi olhar e ver que os seus empregados estão cochichando, Davi vai até um deles e pergunta: o menino morreu? E dizem a ele: morreu. Ele levanta, toma banho, come e vai o quê? Adorar ao Senhor. Essa é a mesma experiência de Isaías. Isaías estava triste, tinha perdido um amigo, estava desesperançoso, mas diz o texto que ele viu o Senhor aonde? No templo. Isaías se levantou, mesmo com o coração triste, com o coração ferido, e foi ao templo, que naquele momento era o lugar onde se buscava o Senhor. E meus irmãos, uma vida de piedade, uma vida piedosa, uma vida em que exalta a Deus, passa em saber que mesmo dentro das circunstâncias não serem tão favoráveis a nós temos que saber a quem nós servimos. Sendo bom nos dias bons ou nos dias maus, Ele é Senhor. Ele tem controle de todas as coisas. E o profeta Isaías era sabedor disso. No dia mau ele foi ao templo adorar o Senhor. E aí, meus irmãos, a primeira coisa que eu aprendo com esse homem, a primeira coisa que eu aprendo com essa vida piedosa, é que Isaías, ele tinha um relacionamento com Deus. Isaías era um homem que se relacionava com Deus, não pelo que Deus proporcionava para ele, mas pelo que Deus é. As nossas experiências com Deus, a nossa vida de relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa oferta, a nossa existência não deve ser baseada naquilo que Deus provém a nós, mas deve ser baseada em quem Deus é. Uma vida de piedade passa por isso. No século XIX, Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, escreveu em seu livro Discipulado uma teoria a respeito da graça barata e a graça preciosa. Diz Bonhoeffer que a graça barata é quando nós negociamos e achamos que nós somos merecedores de alguma coisa, e então nós mercantilizamos com Deus, pedimos trocas a Deus. E meus irmãos, nosso Deus não é um Deus de troca. Nosso Deus não é um Deus de barganha. Nosso Deus não é um
isso nós devemos nos relacionar com Ele, porque nós somos tão limitados, tão infinitos, que não entendemos o que Deus faz em nossas vidas. Por mais que doa, por mais que sofra, por mais que chore, o nosso relacionamento com Deus deve ser diário e pautado na certeza do caráter de Deus, em quem Ele é. Davi fez isso. O menino morreu, ele se levantou, tomou banho, comeu, foi adorar ao Senhor, e depois ele foi a Betseba e disse, e se deitou com ela. E diz o texto que Deus o abençoou, e Betseba ficou grávida de um menino. Sabe quem foi esse menino? Salomão. Meus irmãos, Deus enxerga lá na frente. Deus sabe o que está lá na frente. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam. Não são algumas coisas, não são poucas coisas, são todas as coisas. O sentido dessas todas as coisas é o mesmo sentido que Jesus disse na cruz, quando ele falou, está consumado, tetelestai. Eu venci. É baseado na vitória de Jesus que nós vivemos. A nossa vida é uma vida baseada não nos nossos méritos, não nas nossas forças, não naquilo que nós somos, mas naquilo que o Senhor Jesus é. A vida de piedade de Isaías passou por isso, no seu relacionamento com Deus. Um profeta divide ter relacionamento com Deus, porque a função do profeta no Antigo Testamento era apontar ao povo o que Deus queria, era apontar ao povo a vontade de Deus. Por isso que ele dizia, então assim diz o Senhor. Ele não falava, assim pode ser, eu acho. Olha, ele falava, não, assim diz o Senhor. Porque ele ouvia o Senhor, ele tinha intimidade com o Senhor. Uma vida de piedade, meus irmãos, passa por isso. Uma vida de piedade passa por uma relação diária com Deus. Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de dedicação, uma vida de serviço, de saberem a quem nós servimos. Não por quê. Os nossos dias estão marcados por pessoas que buscam a Deus querendo algo em troca dele. Jesus parece hoje um gênio da lâmpada mágica, onde você esfrega, faz o seu pedido e ele, como um gênio, atende. O Evangelho não é isso. Nosso Deus é um Deus relacional. Deus deseja se relacionar conosco. E as nossas experiências de relacionamento com Deus vão edificando a nossa fé. Diz, meus irmãos, em um momento do ministério, diz a palavra, em um determinado momento do ministério de Jesus, que Jesus pegou 3 dos seus discípulos e levou a um monte. E nesse monte, Jesus transfigurou-se. Os 3 discípulos olharam e viram quem? Moisés e quem? E Elias, não é isso, irmãos? E Jesus estava como? Resplandecente em glória. Diz o texto que Pedro ficou tão maravilhado que disse, Senhor, façamos 3 tendas, façamos 3 cabanas e vamos ficar por aqui, porque isso aqui é bom demais. E meus irmãos, aquilo foi só um dedinho do que nós iremos experimentar naquele tão grandioso dia. No dia em que nós nos encontraremos com o Senhor, naquela glória eterna. Nós precisamos saber a quem nós servimos. O nosso Deus tem todas as coisas em suas mãos. Ele tem todo o poder, não é pelo que ele nos oferece, mas pelo que ele é. E o profeta Isaías sabia disso. O profeta Isaías sabia quem era Deus. O Estado de Israel, nos dias de Isaías, Israel estava dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, Judá e Israel. Isaías estava profetizando a um povo que estava sendo idólatra, um povo
colocando postes ídolos, estão deixando o Deus, o Rei eterno, aquele que nos tirou do Egito. Os irmãos, ao lerem Isaías capítulo 1, vão ver uma denúncia do profeta contra o povo, chamando o sistema religioso do povo, dizendo: vocês vêm aqui com holocaustos, com bezerros, com ofertas de lua nova, fazendo suas festividades, mas eu estou de saco cheio disso. Deus falou ao povo: eu estou de saco cheio de religião, eu estou de saco cheio de vocês fazerem cerimônias por cerimônias. Eu quero o coração de vocês. Eu quero que vocês mudem a vida de vocês e me adorem com todo o seu coração. Isaías viveu no meio de um povo assim, irmãos. E ele foi arauto de Deus, ele foi mensageiro de Deus. Nós precisamos aprender a vida de piedade de Isaías, sabendo qual era o relacionamento dele com Deus. O texto prossegue, eu tenho mais um ensinamento do profeta. Diz o texto, nos versículos 5 e 6, que Isaías chega diante de Deus e fala: ai de mim, que vou perecer, porque eu vi o Senhor. Antes, se os irmãos lerem os capítulos anteriores, os irmãos vão ver que Isaías profetiza a Israel, Isaías profetiza a Judá, e Isaías diz: ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas quando Isaías vê o Senhor, ele fala: ai de mim. Uma vida de piedade, irmãos, basta nós reconhecermos quem nós somos. Nada perante o Senhor. Reconhecermos que nós somos apenas pó, e para o pó voltaremos. Reconhecermos que Ele é Deus e nós somos seus servos. O texto diz que Isaías reconhece a sua insignificância diante de Deus. O texto diz que Isaías reconhece que ele é um pecador, é um homem de lábios impuros, é um homem com o coração contaminado, é um homem que vive num povo torto, um povo que está todo contaminado, mas ele se quebranta porque ele olha para ele e ele fala para o Senhor dele. Meus irmãos, uma vida de piedade passa em nós olharmos para as nossas vidas e esquecermos das vidas dos outros. Nós sempre tentamos achar em outras pessoas defeitos, quando nós deveríamos olhar para as nossas vidas e ver o que nós temos que melhorar. O Casados para Sempre, ele bate muito nessa tecla no casal, que o erro não é só de um, o erro é, mas o casamento só melhora quando eu faço a minha parte, quando eu melhoro. Eu não quero que o meu parceiro melhore primeiro, eu tenho que tomar a iniciativa, eu tenho que melhorar para ele. E meus irmãos, uma comunidade piedosa, ela será piedosa quando cada um de nós fazer uma reflexão e colocar a nossa vida diante de Deus e confessar a Deus as nossas mazelas, os nossos pecados, as coisas que estão lá no profundo que só nós conhecemos. O profeta fez isso quando ele viu o Senhor e confessou: ai de mim, eu vi o Senhor. Viver diante do Senhor é viver uma vida de temor. Diz o sábio que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E nossos dias estão sendo marcados pela falta de reverência ao Senhor, uma falta de temor ao Senhor, uma falta total de desconhecimento de quem é o Senhor. Deus não é o nosso escravo. Deus não é alguém que nós buscamos somente para os nossos prazeres pessoais. Mas Deus é um Deus de justiça. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Eu costumo sempre dizer e citar um sermão de Jonathan Edwards. Edwards, certa vez pregando, disse
ele pregava um sermão sobre o inferno, e o tema do seu sermão era pecadores na mão de um Deus irado. Diz as histórias, os relatos da época, enquanto Edwards pregando, as pessoas se seguravam nas pilastras que estavam ao seu redor, porque parecia que o chão iria abrir e engolir cada um deles. Porque tamanha era a piedade e a unção daquele homem, e o poder da palavra de Deus. Meus irmãos, eu imagino se hoje o Senhor voltasse e buscasse a sua igreja, como estaria as nossas vidas para recebê-lo? Será que nós teríamos alguma surpresa? Será que todos nós iríamos com ele? Meus irmãos, em nome de Jesus, o clamor do Senhor é: arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Eu tenho pensado muito no texto que tem mexido muito no meu coração, e é um texto de Josué, quando Josué invade Jericó, destrói Jericó, e ele vai entrar na cidade de Ai, e Deus promete que iria dar vitória a Israel, Deus promete que iria dar vitória, mas alguém do povo decide fazer o que quer. Alguém do povo decide, bateu na mente e falou: olha, eu vou fazer o que eu quero. E simplesmente roubou o artefato de ouro, roubou a capa da Babilônia e intocou, pensando que estava enganando Josué. E o povo foi castigado por causa daquele pecado. Israel foi tentar invadir Ai, não conseguiu. O líder Josué, preocupado, foi a Deus. Diz o texto que ele se prostra diante da Arca da Aliança, começa a chorar, perguntar a Deus o que está acontecendo, por que o Senhor nos tirou de lá para passar vergonha aqui. E Deus fala a Josué: ó, levanta, porque o povo está em pecado. Vai lá e eu vou mostrar quem é. Meus irmãos, Deus não habita no meio de pecados. Deus é santo. Toda vez na Bíblia que expressa 3 vezes uma coisa para o judeu, isso denota o quê? A plenitude do que ele está falando. Está forçando. Deus é santo, santo, santo. Diz o próprio Deus que, assim como ele é santo, nós devemos. Uma vida de piedade passa por isso, irmãos. Nós reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos os nossos defeitos, reconhecemos quem nós somos diante de Deus. O texto continua, e o outro ensinamento, e o último que eu tenho do profeta, é que esse Deus, que é santo, que é sublime, que é soberano, que tem todo o poder, quando nós nos quebrantamos na presença dele, ele nos perdoa e nos transforma. O texto diz que o serafim tocou no lado de Isaías com uma brasa e purificou ele dos seus pecados. Meus irmãos, diz o apóstolo João, se nós confessarmos os nossos, ele é fiel para nos perdoar de todos os pecados. Todos. Mas nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. Nós precisamos nos humilhar, nos arrepender e falar: Senhor, me perdoa. Eu pequei, eu errei, mas eu quero ser diferente. Me transforma, Senhor. Me faz viver uma vida santa diante da Tua presença. Me faz diferente, Senhor. Eu não quero ser mais quem eu sou. E meus irmãos, uma vida de compromisso com Deus passa por isso. Uma vida de piedade com Deus passa por isso.
em dia a dia nós estarmos num processo de santificação. Cada dia morrendo mais uma parte do nosso eu. Cada dia nós nos abrindo mão de uma parte daquilo que está errado em nós. E Deus olha para esse homem, esse profeta, e dá a ele a visão. Diz lá João capítulo 12 que Isaías viu a glória do Messias. Nenhum profeta falou tanto de Jesus, nenhum profeta vislumbrou tanto Jesus do que Isaías. Porque Isaías se quebrantou diante de Deus, se arrepentou diante de Deus e disse: Senhor, me perdoa, ai de mim. E nós vivemos uma comunidade piedosa, passa por isso, irmãos. Eu queria encerrar, tem uma música do Logos que eu gosto muito, que o pastor Paulo César fez, que é Marcas. Tu bota pra gente, por favor, Marcas. Queria que vocês prestassem atenção nessa música, na letra dela. Causa surpresa para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou. Como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão, a sua vida, e seguiram a Jesus. E muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Iguais a eles são bem poucos hoje em dia que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não me importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar, seu amor. Iguais a eles são bem poucos hoje em dia que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso
isso deixam marcas para outros como eu andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar. Seu amor, quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar. Seu amor,